Um leão macho pode matar os próprios filhotes, expulsar o antigo líder e, em poucos meses, virar o rei absoluto de um território inteiro. Só que, por trás dessa imagem de brutalidade, existe uma sociedade incrivelmente organizada, com regras, alianças, traições e até algo que parece justiça. Se você acha que leão é só o animal preguiçoso que fica deitado o dia todo, se prepare. O jeito que eles se organizam em grupo é muito mais complexo e estratégico do que a maioria das empresas humanas. Agora, pensa nisso. Por que um leão, que é um dos predadores mais fortes da savana, prefere viver em grupo em vez de caçar sozinho, como o tigre ou o leopardo? E por que, mesmo sendo tão poderoso, um macho adulto pode ser expulso em poucos minutos por outros leões? Se você ficar comigo até o final, vai entender como funcionam de verdade as hierarquias entre leões, porque as fêmeas são as verdadeiras guardiãs do poder, e como alguns machos conseguem enganar todo o sistema e se tornar reis sem quase nunca lutar. Vamos começar por um detalhe que quase ninguém percebe. A sociedade dos leões é uma das poucas entre os felinos que é realmente social. Tigres, jaguares, onças, leopardos, todos preferem a vida solitária. Já os leões vivem em bandos organizados, com regras bem definidas. Então a pergunta é: o que faz o leão ser tão diferente? A resposta começa no conceito de bando, ou coalizão, como alguns pesquisadores chamam. Um bando de leões geralmente é formado por um grupo fixo de leoas, seus filhotes e um pequeno grupo de machos dominantes. Esses machos não são donos eternos desse bando. Eles estão, na prática, ocupando um cargo temporário de poder, quase como um governo que, cedo ou tarde, será derrubado. E aí vem o primeiro choque. Quem realmente é o núcleo estável desse grupo não são os machos, são as fêmeas. As leoas normalmente permanecem na mesma região durante toda a vida. São elas que conhecem o território, as rotas de caça, as fontes de água, e são elas que são aparentadas entre si, como irmãs, tias, primas, mãe e filhas. Os machos, por outro lado, entram e saem da história quando atinge a maturidade. Por volta dos 2 a 3 anos de idade, o jovem macho é expulso do próprio bando, geralmente pelo próprio pai ou pelos machos dominantes. Você já parou para pensar no quanto isso é brutal e ao mesmo tempo estratégico? O macho cresce protegido por um sistema que, inevitavelmente, vai expulsá-lo. Mas essa expulsão tem um motivo: evitar que ele cruze com as próprias parentes, mantendo a diversidade genética. Ele passa, então, um período como nômade, vagando pela savana, muitas vezes em dupla ou em pequenos grupos com irmãos ou outros machos que conheceu nesse exílio. Se você ainda está comigo, agora começa a ficar mais interessante. É justamente nesse período de exílio que nascem as alianças que vão decidir quem será rei e quem nunca vai mandar em nada. Imagina você sendo expulso de casa aos 15, 16 anos, sem dinheiro, sem comida garantida e com a missão de, um dia, tomar o lugar de um grande chefão de território. É isso que acontece com os jovens leões. Muitos não sobrevivem, morrem de fome em lutas ou simplesmente não conseguem tomar um território. Mas alguns se unem em coalizões, que são alianças estratégicas entre machos. Essas coalizões podem ser formadas por irmãos de mesma ninhada, meio-irmãos, ou até machos sem parentesco nenhum que simplesmente decidiram andar juntos. E aqui vem um ponto fascinante. Em muitos casos, um macho de tamanho médio, mas com uma boa coalizão, tem muito mais chance de dominar um território do que um leão gigante que anda sozinho. A força social supera a força física, só que essa aliança também tem hierarquia. Nem todos os machos de uma coalizão têm acesso igual às fêmeas e aos recursos. Geralmente, há um líder mais dominante, que cruza mais vezes, participa mais da reprodução e impõe sua vontade nas decisões críticas. Mesmo em uma coalizão de iguais, a natureza encontra jeitos de criar rankings. Agora, lembra do mistério que eu deixei em aberto? Se as fêmeas são o núcleo estável do bando, mas os machos são os reis temporários, quem realmente manda na prática? São os machos que protegem ou são as fêmeas que permitem ou não que eles fiquem? Antes de responder isso, precisamos entender como funciona a entrada de um novo macho dominante em um bando. Em algum momento, a coalizão de machos que dominam território começa a enfraquecer. Eles envelhecem, se machucam ou simplesmente são desafiados por um grupo mais jovem e forte. Quando uma nova coalizão desafia os antigos machos, o confronto pode ser extremamente violento. São brigas com mordidas profundas, ossos quebrados, costelas perfuradas. Em muitos casos,
um dos lados sai morto. Quando a nova coalizão vence, ela toma não só o território, mas também o acesso às fêmeas do bando. Só aqui há um detalhe terrível. Para garantir que seus próprios genes predominem, os machos vencedores frequentemente matam os filhotes pequenos que ainda não desmamaram. Isso faz com que as fêmeas entrem novamente no cio mais rápido, permitindo que os novos machos comecem a gerar sua própria linhagem sem perder tempo, criando filhotes que não são os seus. Esse comportamento é chamado de infanticídio, e por mais cruel que pareça, é uma estratégia evolutiva que aumenta o sucesso reprodutivo do macho dominante. Mas aqui entra o lado mais surpreendente. As fêmeas não são passivas diante disso. Existem registros de leoas lutando ferozmente para proteger seus filhotes, atacando o novo macho e até formando uma espécie de defesa coletiva. Em alguns casos, elas conseguem salvar parte da ninhada. Em outros, elas fogem com os filhotes para outra área, tentando sobreviver até que a ameaça imediata passe. E há ainda um comportamento ainda mais inesperado. Algumas fêmeas podem até se acasalar com mais de um macho da coalizão de invasores, possivelmente como uma forma de confundir a paternidade e reduzir o risco de infanticídio futuro. Se você está achando isso complexo, segura essa. Em algumas situações, as fêmeas parecem escolher entre resistir e cooperar com os novos machos, avaliando inconscientemente o que trará mais chances de sobrevivência para o grupo como um todo. Agora que você entendeu esse ciclo de poder entre machos, vamos entrar em outra camada da hierarquia, dentro das próprias fêmeas. Também existem posições diferentes, e isso muda tudo no dia a dia do bando. As leoas são tipicamente aparentadas. Isso significa que, dentro de um bando, você tem uma espécie de família extensa: mãe, filhas, irmãs, tias e, como em qualquer família grande, tem aquelas que parecem ter mais voz, mais iniciativa e mais influência. Não é um cargo oficial, como o rei macho, mas é um tipo de liderança funcional. Algumas leoas, geralmente mais velhas e experientes, tomam a frente na coordenação da caça, na escolha de locais de descanso e até na defesa dos filhotes. Elas conhecem o território como ninguém, sabem onde a grama é mais alta, onde passam as zebras, onde os búfalos são mais vulneráveis ao atravessar o rio. Quando uma dessas leoas se levanta e começa a andar, muitas vezes o grupo inteiro simplesmente segue. Mas e na hora de comer? Quem come primeiro? A imagem clássica é a do grande macho chegando e tomando o melhor pedaço da caça. E isso é verdade em boa parte dos casos. O macho dominante geralmente tem prioridade de acesso à carcaça, depois as leoas e por último os filhotes. No entanto, a realidade não é tão simples. Quando a caça é feita pelas leoas, principalmente presas grandes, existe uma negociação implícita. Em muitos casos, as leoas começam a comer rapidamente antes que o macho chegue, especialmente se ele estiver descansando mais longe. Essa é uma forma de equilibrar o esforço. Afinal, foram elas que coordenaram o ataque, correram, cercaram, derrubaram a presa. Quando o macho chega, ele pode expulsar algumas fêmeas mais jovens para ocupar os melhores pontos da carcaça. Mas nem sempre consegue afastar aquelas leoas mais dominantes que já estão bem posicionadas e não cedem facilmente. E entre as próprias fêmeas há pequenos conflitos e empurrões. Leoas dominantes podem afastar leoas mais jovens ou filhotes de outras mães. Ainda que o bando pareça harmonioso, existe uma política constante sendo negociada nas pequenas interações. Quem se deita onde? Quem se aproxima de quem? Quem tem permissão para mamar por mais tempo? Agora, pensa nessa cena. Um bando de leões, aparentemente relaxado, todo mundo deitado na sombra, alguns bocejando, filhotes brincando. Muitas pessoas confundem isso com preguiça, como se leões fossem simplesmente folgados. Mas o que está acontecendo ali, de forma sutil, é a manutenção do vínculo social. Esse contato físico constante, deitar encostado, lamber a cabeça do outro, brincar, é o que fortalece as alianças e reduz conflitos futuros. Se você ainda está aqui, falta entrar em um dos temas mais intrigantes: como os leões decidem quando caçar, quando se mover, quando descansar. Existe um líder oficial que dá ordens? Ou o bando funciona de uma forma mais democrática? Estudos com coleiras de GPS e observações detalhadas mostraram algo fascinante. As decisões de movimento do grupo muitas vezes surgem de uma espécie de votação silenciosa. Algumas leoas começam a se levantar, bocejam, se alongam, começam a caminhar na mesma direção. Se várias delas, especialmente as mais experientes, convergem,
o grupo inteiro tende a segui-las. Não é que uma dê um comando verbal, mas o comportamento coletivo parece emergir de sinais sutis, repetidos por várias fêmeas ao mesmo tempo. Já os machos dominantes muitas vezes acompanham essas decisões, em vez de iniciá-las. Em outras palavras, o rei não é necessariamente o melhor estrategista de deslocamento. Muitas vezes, ele apenas se beneficia da inteligência coletiva das fêmeas. E onde entram os filhotes nessa história de hierarquia e comportamento social? Os filhotes de leões têm uma vida cheia de privilégios e perigos. Desde cedo, eles começam a brincar de luta, perseguição, emboscada. O que parece só diversão é, na verdade, um treinamento intenso para a vida adulta. Durante essas brincadeiras, eles testam força, agilidade, reflexos e, sem perceber, já começam a estabelecer micro-hierarquias. Quem é mais atrevido? Quem é mais submisso? Quem tenta mandar no jogo? Existe ainda um comportamento curioso entre as leoas chamado amamentação comunitária. Em alguns bandos, leoas aparentadas podem amamentar filhotes umas das outras. Isso cria uma espécie de rede de segurança. Se uma mãe morre, seus filhotes têm uma chance maior de sobreviver se já estiverem integrados a esse sistema coletivo. Mas também há conflitos, porque nem todas as leoas aceitam amamentar filhotes alheios com a mesma facilidade. De novo, parentesco e posição social importam. Agora, vamos voltar para um ponto que ficou em aberto antes. Afinal, quem realmente manda no bando, os machos ou as fêmeas? Se a gente olhar só para as cenas de dominação física, parece que o macho é o grande chefe. Ele afasta outros machos, defende o território, tem prioridade na carne, e seu rugido forte é um símbolo de poder. Só que, se você observar o bando ao longo de anos, percebe uma verdade menos óbvia. O que realmente mantém o grupo vivo e funcional é a estrutura de fêmeas. São as leoas que caçam em equipe, coordenam cercos, escolhem as áreas com melhor combinação de água, sombra e caça. São elas que protegem os filhotes no dia a dia e detectam ameaças de hienas, chacais, leopardos e mais. Quando um macho dominante cai, parte do bando pode até se fragmentar, mas muitas vezes as fêmeas se reorganizam e se estabilizam sob uma nova coalizão de machos. Elas permanecem, os reis passam. Alguns pesquisadores chegam a dizer que os machos são como guardas de fronteira terceirizados. Eles oferecem proteção contra rivais, mas são substituíveis. Já as leoas são o coração do sistema, a base fixa, a memória do território. Você ainda está comigo? Agora vem uma das partes mais surpreendentes. Nem todo leão macho quer, ou consegue, seguir esse roteiro tradicional de expulsão, coalizão, conquista de território além de fêmeas. Existem machos que vivem toda a vida como nômades, à margem do sistema, e mesmo assim conseguem deixar descendentes. Como isso é possível? A estratégia deles é simples e arriscada. Em vez de tentar derrotar diretamente os machos dominantes, eles exploram brechas. Às vezes, se aproximam das bordas do território e tentam acasalar rapidamente com fêmeas receptivas que se afastaram um pouco do grupo principal. Em outros casos, aproveitam momentos de confusão, como uma caçada grande ou uma disputa, para se aproximar sem chamar tanta atenção. Esses machos são, em certo sentido, os infiltrados do mundo dos leões. Eles não têm a glória do território, não têm acesso preferencial às presas abatidas, não têm a segurança de dormir cercados de aliados. Vivem sob constante risco de ataque se forem flagrados pelos dominantes, mas de vez em quando conseguem inserir seus genes na população sem jamais ter sido um rei formal. Isso quebra um mito importante, a ideia de que só o macho dominante tem sucesso reprodutivo. Na prática, a natureza é cheia de jeitinhos alternativos, estratégias paralelas, soluções de contorno. Agora, vamos trazer tudo isso para um cenário que está mudando rapidamente. A presença humana. Territórios que antes eram vastos e contínuos, agora estão fragmentados por fazendas, estradas, cidades. Como fica a hierarquia dos leões quando o território deles é cortado em pedaços? Um dos pilares da sociedade dos leões é o espaço. Eles precisam de grandes áreas para caçar, patrulhar e fugir de conflitos diretos constantes. Quando esse espaço diminui, aumentam os encontros forçados entre bandos e coalizões. Mais encontros significam mais conflitos, mais brigas, mais ferimentos e mortes. Ao mesmo tempo, quando há menos presas naturais disponíveis, os leões podem começar a caçar gado, entrando em conflito com fazendeiros. E nesse cenário, aquela estrutura social tão bem calibrada começa a ser pressionada. Filhotes,
podem ter menos chance de sobreviver. Bandos menores podem ser mais facilmente dominados por grupos mais fortes. Machos nômades têm menos espaços vazios para circular sem serem confrontados o tempo todo. E ainda tem um detalhe: com cercas, reservas fechadas e monitoramento humano. Alguns leões, que antes seriam expulsos, podem acabar permanecendo perto de bandos por mais tempo do que aconteceria naturalmente. Isso muda a dinâmica de expulsão, entrada de novos machos e até a própria hierarquia nas coalizões. Mas apesar de toda essa pressão, a capacidade de adaptação social dos leões é impressionante. Eles ajustam padrões de caça, horários de atividade e até modos de se deslocar para evitar estradas e áreas muito movimentadas. Já percebeu que um bando de leões é muito mais do que um monte de felinos grandes compartilhando um pedaço de terra? É uma teia complexa de relações. Machos que formam alianças temporárias para conquistar poder, fêmeas que mantêm a estabilidade de longo prazo, filhotes treinando para um papel que pode nunca se concretizar, nômades vivendo à margem do sistema e estratégias alternativas surgindo o tempo todo. Agora, eu quero te trazer a revelação mais poderosa disso tudo, aquela que conecta a vida dos leões com a nossa, humanos. A hierarquia dos leões não é baseada apenas em força bruta, ela é baseada em cooperação, informação e vínculo. Um leão sozinho, por mais forte que seja, está em desvantagem diante de um grupo bem organizado. Uma leoa isolada dificilmente consegue criar sozinha vários filhotes em um ambiente cheio de predadores e rivais. O que mantém o bando vivo é o equilíbrio entre competição e cooperação. E tem mais uma coisa que quase ninguém comenta. Em muitos bandos observados por anos, a verdadeira continuidade da história não é contada pelos reis que entram e saem, mas pelas linhagens de fêmeas. É como se cada grupo de leoas carregasse um sobrenome invisível, uma linha de continuidade que atravessa gerações, enquanto os machos são capítulos temporários num livro muito mais longo. Perceber isso muda completamente a forma como enxergamos o famoso rei da selva. Ele é, sim, uma figura poderosa, mas não é o ditador absoluto que manda em tudo. Ele é uma peça importante em um tabuleiro ainda maior, onde as fêmeas, os filhotes, os nômades e até os inimigos, como hienas e outros leões, participam de um jogo de forças muito mais sofisticado do que parece. Agora, eu quero ouvir o que você acha. Depois de conhecer esses bastidores da vida social dos leões, você ainda vê o leão como apenas um símbolo de força e preguiça? Comenta qual parte dessa sociedade felina mais te surpreendeu. O infanticídio estratégico, as alianças entre machos, o poder silencioso das leoas ou a vida arriscada dos nômades. Se esse mergulho na hierarquia dos leões fez você olhar para eles com outros olhos. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever para não perder os próximos. Tem muito mais segredo da natureza, comportamento animal e organizações sociais impressionantes esperando por você. E na próxima vez que você ver um leão bocejando deitado na sombra, vai saber que, por trás daquele descanso, existe uma história de poder, cooperação e sobrevivência que é digna de qualquer série épica.